A paz do Senhor, meus irmãos. Quero aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos, nós estudamos a palavra do Senhor, né? Escola Bíblica Dominical. Coisa maravilhosa é estudarmos a palavra de Deus. Então, eu quero fazer uma oração aqui, juntamente com os irmãos, para nós darmos início a essa escola dominical. Senhor, meu Pai, graças te damos ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, para aprender da tua palavra. Eu te peço, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Assim como o Senhor tem falado comigo, eu sei que o Senhor vai falar com os teus filhos poderosamente. Eu te peço, em nome de Jesus, nos ajuda, me ajuda a ministrar com sabedoria e com graça, Senhor, para quando os teus filhos assistissem a essa aula, eles sejam edificados, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, hoje nós vamos estar estudando a lição número 6, né? Que vai falar sobre a santificação. Comprometimento com a ética do Espírito. Lição 6. A santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Então, como os irmãos sabem, nós estamos estudando sobre o pentecostalismo, né? Então, se nós estamos estudando sobre o pentecostalismo, então, ou seja, toda ação e movimento do Espírito Santo. Então, hoje nós vamos dar sobre, santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. Textuário. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Esse aqui, mas é o textuário. A verdade prática. Santificar é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Aqui a verdade prática, eu quero ressaltar uma coisa, que a maioria dos teólogos, eles dividem em duas partes a questão da atuação do Espírito Santo na questão da santificação. Primeiro, né, ela é instantânea, ou seja, irmãos, a partir do momento que aceitamos a Jesus, ou seja, a santificação, ela começa instantânea. É a partir do momento que aceitamos Jesus. Por quê? Por que santificação? Porque nós éramos impuros. Quando nós aceitamos a Jesus, nossos pecados são o quê? Apagados. Certo? Apagados. Ou seja, essa aqui é a santificação instantânea. Mas agora temos, ao mesmo tempo, ela é progressiva, o quê? Ao longo da nossa caminhada cristã, certo? O Espírito Santo vai fazendo esse trabalho de santificação. Por quê? Porque nós somos carne. Por mais que recebemos a santificação na hora, né? Os irmãos lembram de Jesus, já no finalzinho do seu ministério, na verdade, o que ele disse? Que foi o exemplo daquela bacia que ele pegou, né? Pôs a toalha nos ombros, pegou a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Chegou então a vez de Pedro. Pedro falou: Senhor, mas eu não vou deixar que o senhor lave os meus pés, não. É eu que queria fazer isso. Mas aí Jesus disse: é o seguinte, Pedro. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí o que Pedro disse para o Senhor? Então não lava somente os meus pés, mas lava todo o meu corpo. Não. Todo o seu corpo já foi purificado com a palavra que eu vos tenho falado. Mas agora os pés, o quê? Pela caminhada. Certo? Então, por isso, ao mesmo tempo, a santificação progressiva. Então, é por isso, né? Na nossa caminhada cristã, os nossos pés vão sujar. Aí é preciso o Espírito Santo vir, né? O símbolo da água ali, nós sabemos que a água é um dos símbolos do Espírito Santo, não é verdade? Então, a água ali que Jesus estava usando para lavar os pés deles, significa o Espírito Santo ao longo do processo da nossa vida cristã nos purificando, certo? A leitura em classe, irmãos, que se encontra
na Epístola Universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 ao 23. Eu não vou ler por falta de tempo, meus irmãos. Não dá tempo, né? Porque é uma aula gravada, então não dá tempo de fazer toda a leitura. São 10 versículos, então não vai dar tempo. Mas os irmãos leram em casa. Ó, 1 Pedro, primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 23. Certinho? Então aqui vamos para o comentário, irmãos, que é a introdução. Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Apocalipse, irmãos, 15:4. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu rosto, no seu modo de vida. Vamos estudar então o que é ser santo e a necessidade de se ter uma vida santa. Interessante, irmãos. Antes de nós começarmos aqui, vamos tomar um exemplo de uma pessoa na Bíblia. Que no Novo Testamento, que é o diácono Estevão. Irmãos, aquele homem, ele alcançou, na verdade, sim, um processo de santidade diante de Deus, né? O Espírito Santo trabalhou na vida daquele homem. Nós sabemos que quando ele foi para morrer, né? A presença de Deus, ou a santificação que aquele homem alcançou diante de Deus, refletia como que o rosto dele é como se fosse o rosto de um anjo. Ou seja, é o que Deus quer de nós, porque Deus é santo. E Ele quer que nós também santificamos ao ponto da santificação refletir quando as pessoas olharem em nós, certo? Primeiro tópico, irmão, da lição, a santificação no Antigo Testamento. Então vamos entender como que era a santificação no Antigo Testamento. Esse primeiro tópico tem 3 subtópicos, né? Então vamos estudar agora. Ó. O primeiro subtópico, ó. A santidade de Deus se originou nele mesmo, isso é verdade. Ele é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. E essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade do seu povo, porque ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Então vamos aqui agora, né? Primeiro tópico, primeiro subtópico do tópico primeiro, a santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas como de lugares, coisas para o serviço sagrado. Então, isso aqui é a ideia predominante, né? No Antigo Testamento. Né? A ideia predominante. Interessante, irmãos. Aqui nós temos aqui, irmãos, pessoas, o que? Os sacerdotes, lugares, Monte Sinai. Você lembra quando Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro? Na verdade, quando ele viu aquela sarça que ardia, mas não se consumia, e ele curioso, se dirigiu até ela. Mas a Bíblia fala que quando ele começa a caminhar, Deus, de repente, fala com ele e manda ele tirar as sandálias para ele, porque aquele lugar é santo, certo? E temos que coisas, né? Coisas para o serviço sagrado. Nós vemos que quando o tabernáculo foi erguido, na verdade, o que será? Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo tiveram que ser o quê? Consagrados ao Senhor. Então, essa é a ideia, irmãos, né? É a ideia de santificação, né? É ali no Antigo Testamento. Ou seja, seguindo mais adiante aqui, ó. Separar daquilo que é comum ou imundo. Para fazer diferença
para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Levíticos 10, 10. Então, Deus, ele gosta e ele mostra, né, que a separação entre o santo e o profano. Ele quer a separação. Então, aqui, irmãos, ó, santo é aquilo que é para Deus, é aquilo que é para Deus é santo. Profano, aquilo que não é para Deus é profano e que na verdade é usado contra as coisas de Deus é profano. São duas coisas contrárias uma à outra, certo? Então, separar aquilo que é comum do imundo, né? Deus quer isso, essa separação. E aqui, irmãos, interessante, olha aqui, ó. O profano é algo que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. Quando nós olhamos Ezequiel, vamos olhar aqui, irmão, o profeta Ezequiel, no tempo dele estava acontecendo algo terrível, né? Que nós temos que refletir muito no que aconteceu na época de Ezequiel, porque, irmãos, está acontecendo na atualidade. Olha algo que aconteceu lá no Velho Testamento com o profeta Ezequiel. Capítulo 22 e o versículo 26. Ó, irmão, Ezequiel, capítulo 22, versículo 26, que nos diz assim a palavra do Senhor. Ó. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Preste bem atenção. Aqui Deus chama a atenção dos sacerdotes, ou seja, da classe sacerdotal, que deveriam dar exemplo e fazer as coisas da forma correta. Né? Aqui diz que eles não faziam diferença entre aquilo que é sagrado e aquilo que é comum. Ou seja, o que é sagrado e o que é comum. Eu quero aqui explicar para os irmãos. Irmãos, os irmãos estão vendo aqui que aqui, ó, eu estou usando uma mesa, né, certo? Aqui está uma mesa, aqui, ó, uma mesa, que está a Bíblia, material de escola dominical, tem um computador, né, caneta, algumas coisas aqui. Mas a partir desse aqui, irmãos, nesse momento aqui, é um objeto simplesmente comum, certo? Mas não é um objeto profano, é um objeto comum, entendam bem. E o que acontece? Mas se de repente, irmãos, eu pegar esse objeto e levar para cá, e levar lá, vamos dar um exemplo, nós estamos no Antigo Testamento. E lá no tabernáculo está precisando, certo? Então eu vou pegar essa mesa e eu vou oferecer ela para o uso do tabernáculo. Então, a partir do momento que ela for introduzida no tabernáculo, o que vai acontecer? Ela vai ser separada para ser usado para a obra de Deus. Então ela é santificada e se torna algo santo e sagrado. Então a mesa comum se tornou sagrada. E não posso mais confundir a mesa com outra mesa comum. Ou seja, irmãos, acabou. Se ela foi consagrada, então eu não posso mais fazer essa confusão. Ou seja, a mesa agora está sendo separada para uso exclusivo de Deus. Agora, só que os sacerdotes estavam fazendo
não estavam fazendo essa distinção. Foi por isso que Deus chamou a atenção deles. Eles estavam misturando o que é comum no dia a dia do cotidiano, por aquilo que é sagrado, e muitas vezes estavam usando. Misericórdia, meu irmão. O sagrado como se fosse comum. O sagrado como se fosse comum. Ou seja, irmão, virou uma verdadeira bagunça. Vocês sabem o que estava acontecendo? Os irmãos lembram do pão da propiciação, certo? Aquele pão, né? Ele só podia ser comido no sábado, certo? No sábado, não é verdade? E pelo sacerdote. Mas aquilo não era para matar a fome, moço. Não era para matar a fome. Nós sabemos que teve um episódio que aconteceu com Davi, quando ele estava fugindo da presença de Saul. Ele e seus homens que estavam com muita fome. E ele chegou até o sacerdote e pediu, certo? Pediu. Mas isso foi um caso específico, moço, não é verdade? Por uma necessidade, e nós sabemos que Deus ele não tomou em consideração aquilo, porque ele não falou nada sobre aquilo para Davi. Porque nós sabemos que a intimidade de Davi com Deus era muito grande, né? Mas, só que, moço, fora disso, não era para comer, só que eles estavam violando, certo? Eles estavam pegando aqueles pão que eram sagrados e comendo como se fosse um pão comum. Eles estavam fazendo isso, né? Os sacerdotes que da época de Ezequiel estavam usando aquilo que era sagrado como se fosse comum, ou seja, da mesma forma, não faziam diferença do puro e do impuro. Uma coisa comum podia ser impura. Uma pessoa que tocasse, irmãos, no cadáver, ele era considerado impuro. Ele tinha que passar por um ritual de purificação. Mas eles tinham perdido isso, tinham esquecido desses detalhes da lei. Estavam ignorando aquilo que a lei exigia deles. Ou seja, o que acontece, irmãos? Isso aqui estava acontecendo. Nós sabemos que naquela época, se uma pessoa tocasse num cadáver, ele tinha que passar por um processo. Só que os sacerdotes, quando a pessoa chegava lá, os sacerdotes falavam que não precisava passar por aquele ritual. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia. Observa hoje, irmãos, também a questão do sacerdócio. Tem muitos, irmãos, que têm profanado a casa do Senhor. Tem esquecido os mandamentos, as leis, não é verdade? Que conduzem à santificação. E o que é sagrado, eles estão fazendo tudo comum, tudo normal. E não é assim. Não é assim. Então, ou seja, o verbo hebraico, kadosh, ser santo, ser santificado, se santificar, ser posto à parte, é o mais usado do Antigo Testamento. Aparece 830 vezes, incluindo os seus derivados, e cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus, consagrar. Consagrar. Então, aqui, irmãos, esse aqui é a ideia da santificação, certo? A ideia da santificação, ou seja, a ideia da santificação ou seja, ela é tanto para pessoas, lugares ou utensílios, na verdade, ou utensílios. E nós sabemos que existe a diferença entre o santo e o profano. Nós não devemos misturar as coisas, o que é santo e o que é profano. E nem tornar aquilo que é santo em comum, certo? Então, agora aqui, o segundo, irmãos, subtópico do tópico 1, a consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus, e isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Aqui
Vamos ver aqui, irmãos, em Levítico, rapidamente. Levítico. Me desculpa aqui, mas vai dar um pouquinho de demora. Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico capítulo 27 e o capítulo 28. Estamos chegando lá. Capítulo 27, versículo 28. Que nos diz assim, ó. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagre ao Senhor de tudo o que tens, de homens, de animal ou do campo, da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. O que acontece, irmãos? Aqui é o seguinte: se eu ofertasse alguma coisa, podia ser um pedaço de terra ou um animal, certo? Para poder trabalhar no serviço, não é verdade? Ou até mesmo uma pessoa, se ela decidisse, ou mesmo se você levasse uma criança, se você dar o seu filho para o serviço, ele não podia ser resgatado, certo? Tem as leis, a lei dos resgates, né? Mas não vai ser possível explicar nessa aula, uma próxima aula, uma oportuna aula, né? Porque nós já tivemos uma aula dessa, uma aula que falou sobre o tabernáculo, né? Há uns 2 ou 3 anos atrás, né? Então, certamente os irmãos sabem disso. Mas aqui, irmãos, vamos tomar um exemplo. Ana, nós sabemos que ela não podia ter filho, não é verdade? E o que aconteceu? Um dia ela muito angustiada, já tinha 20 anos que ela estava casada com seu marido e não tinha filhos. E o que ela fez? Ela fez uma oração que nem palavra saiu da sua boca. Aí Deus ouviu a oração dela, só que ela fez um voto, né? Que se o Senhor desse um filho varão, ela ia dar esse filho por todos os dias da vida dele ao Senhor. Nós sabemos que Deus ouviu a oração dela, ou seja, Deus tinha um propósito sobre aquela criança, e ela ofertou a criança depois que desmamou o menino, depois de 3 anos, e ele ficou ali servindo o Senhor toda a sua vida. Mas pense bem, se Ana se arrependesse, irmãos, e voltasse e querer levar a criança de volta, ela não podia fazer isso, porque era lei. O que você ofertasse para o Senhor não podia ser resgatado, certo? Não podia ser resgatado. Então, aqui, ó, consagrar e santificar são termos distintos, mas podem significar a mesma coisa dependendo do contexto. Ó. Que façam vestes a Arão para santificá-lo. É Êxodo 28, 3. Ou que façam vestes para Arão para consagrá-lo. É a Nova Almeida atualizada. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar. Ser santo trata-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes levitas. Êxodo 30, 30. E para o tabernáculo com todos os seus utensílios, pois se baseia na santidade de um Deus santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, irmãos. 6:3. Nós sabemos que Isaías 6:6, desculpa, irmãos, é aquela visão que Isaías tem, né, da glória de Deus. E ele vê os serafins, na verdade, os serafins ali, louvando a Deus e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ou seja, irmãos, consagrar, irmãos, tudo está baseado na santidade de Deus. Deus é santo. Então, quando algo é consagrado a Deus, então aquilo é santíssimo, na verdade. Nós sabemos que os sacerdotes, na verdade, um pedaço de terra,
uma pessoa, como nós demos o exemplo de que aconteceu com Ana, que doou seu filho Samuel para o Senhor. Então, irmãos, a consagração está baseada na santidade de Deus. Agora vamos aqui, irmãos, a purificação, né? É o tópico 3, ou subtópico 3 de tópico 1. Ó. O termo taor, puro, limpo, derivado do verbo taer, ser limpo, puro, e kadosh, santo, do verbo kadash, pertence ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus. Isaías, novamente, Isaías 6:3. Como também as pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. Nós temos aí o Salmo 51:10, que é um salmo bastante conhecido. O termo grego equivalente a taer, na Septuaginta, é catarizo, tornar limpo, limpar, purificar. E a kadash e o kadash é ragiazo, santo, traduzido santificar, consagrar. O adjetivo ragios, santo, traduz 20 palavras hebraicas do Antigo Testamento como kadash, kadosh, kodesh. Entre outras, são termos frequentes e importantes no Novo Testamento. Eu quero aqui, irmãos, esse tópico 13 aqui da purificação, aqui nós sabemos que a questão aqui são as palavras em hebraico, não é verdade? E eu não tenho conhecimento, irmãos, nada, né? Pretendo, se Deus permitir, não sei se vai dar tempo, né, de fazer o bacharel, e lá estudo muito a questão do hebraico e do grego. Mas aqui, irmãos, o autor ele achou por relevante mas então eu só recitei, irmãos, aqui a questão da purificação, os termos que são usados, na verdade, no hebraico, as palavras no hebraico e seus significados, certo? No português, né? Então, assim, irmãos, estamos terminando o tópico 1, né, que falamos sobre a santificação do Antigo Testamento, ou seja, a santidade de Deus, ou seja, a santificação, a consagração e a purificação. Então, nós vamos passar para o tópico 2. Muito bem, meus irmãos. Vamos agora, então, passar para o tópico 2, né? No tópico 1, nós vimos que é a santificação no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento. Então, agora nós vamos ver a santificação no Novo Testamento, que é o subtópico 2. Subtópico 2, a santificação do Testamento. O tópico 1 do subtópico 2, uma obra da Trindade. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo. Isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus, que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. Mateus 28:19. Então vamos ler Mateus 28:19, né? Mateus 28:19, que nós temos que entender, né, a obra da Trindade. Mateus 28:19, que nos diz assim, ó: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito simples, é um versículo bastante conhecido, na verdade. Então, ou seja, a santificação do testamento começa
com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, são as três pessoas atuando, né, no período da graça, atuando no período da graça, sobre a santificação. De modo que a obra da santificação, um atributo divino, é realizado pela unidade da Trindade, como pela Trindade na unidade. São as três pessoas atuando na obra da redenção. Em 1 Pedro, interessante nós observarmos, em 1 Pedro, né, ou seja, a Epístola Universal do Apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 2, diz assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Isso aqui é uma saudação que o apóstolo Pedro está dando, certo? Aos irmãos, né? Que essa carta é uma carta universal. Então, eleito segundo a presciência de Deus, ou seja, irmãos, o que é presciência? Conhecimento de Deus, né? Em santificação do Espírito, o agente, né, que trabalha na nossa santificação hoje é o Espírito Santo. Para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. O que, irmãos? Nós sabemos que que Deus fez? Deus, ele queria o quê? Pelo seu grande amor, ou pelo seu amor ágape, ele queria que o homem fosse redimido, santificado, que o homem ele foi feito santo, puro. Mas através do pecado, na verdade, o homem se tornou impuro. Então Deus, já desde a fundação, ele já tinha um plano para a redenção, ou seja, um plano para santificar o homem. Isso surgiu no coração de Deus. Deus enviou Jesus Cristo para que ele aspergisse seu sangue sobre aqueles que aceitaram o plano da salvação, novamente. E o Jesus deixou o Espírito Santo, ou seja, Jesus ele tinha que voltar ao lado do Pai, mas Deus enviou o Espírito Santo para que o Espírito Santo continuasse essa obra em nossas vidas. Hoje, o Espírito Santo está dentro de nós, certo, irmãos? Trabalhando para a nossa santificação em nossas vidas. O agente, né, que trabalha é o Espírito Santo, certo? Então aqui, né, é fácil nós entendermos uma obra da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo agir em nossas vidas. O subtópico 2 do ponto 2, a natureza da santificação, né? É a natureza da santificação. Aqui, não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diferentemente da realidade do sistema mosaico. Irmãos, aqui o que acontece, irmãos? No sistema mosaico, as pessoas passavam por um ritual específico de purificação. Os irmãos bem sabem disso, né? Com a aspersão do sangue, lavagem com água, sacrifício de um animal. Isso, irmãos, preste bem atenção. Era no tempo da lei, a questão da santificação. Agora nós estamos falando no tempo da graça, o tempo que nós vivemos, certo? O que acontece? Não tem isso. Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele fez um único sacrifício. Um único sacrifício. E o sacrifício que Jesus fez, é um sacrifício que quem aceita Cristo, ele é purificado através da lavagem do sangue de Jesus, certo? Então, o que acontece? No Novo Testamento, irmãos, não tem ritual nenhum, certo? Vemos em algumas igrejas cristãs colocando esses rituais, ou seja, no meu ponto de vista, irmãos, isso é até heresia, querer voltar aos rudimentos da lei, que Paulo tanto, irmãos, critica a carta aos Gálatas. Então vemos que não existe
a necessidade. Alguma necessidade. Algumas igrejas constroem a arca, mas a arca da aliança, põe dentro da igreja e fala que ninguém pode tocar porque é sagrado. Ou também estabelecem rituais, irmãos, rituais, como aqueles mesmos rituais que eram feitos, né, através de banhos, enfim, irmãos, tem cada absurdo por aí que não faz sentido. O Novo Testamento não apoia esse tipo de coisa. Então, irmãos, o Novo Testamento não apoia esse tipo de coisa, irmãos, entenderam? Aqui, ó. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea. Isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. 1 Coríntios. Capítulo 1, que nos diz assim. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção. Ou seja, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, o que acontece? O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Se aceitamos Jesus, irmãos, nós já somos santificados, certo? Isso, irmãos, foi que lá no começo, bem no comecinho, que eu disse, né, que nós vamos falar sobre a santificação instantânea. Essa é a classificação que, ao momento que nós aceitamos a Jesus, certo? Ela é chamada, teoricamente, de santificação posicional, referente à mudança de posição de pecador para santificado. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Cristo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Aqui o apóstolo Paulo dando uma saudação, certo? Dando uma saudação. Ou seja, o que acontece, irmãos? Preste bem atenção. Porque nós, irmãos, antes, nós éramos pecadores. Ou seja, santificação posicional, porque nós éramos pecadores, agora nós somos o quê? Somos pecadores redimidos. Interessante, nós sabemos, irmãos, que a igreja de Coríntios, ela era uma igreja bem problemática, né? Tinha crentes com vários problemas, mas mesmo assim, irmãos, o apóstolo Paulo, ele chamou aquela igreja, certo? Ele se dirigiu àquela igreja aos santos. Mas vocês são santos, mesmo tendo tantos problemas. Aí tinha pessoas santas separadas para Deus. Então lá tínhamos pessoas santas separadas para Deus, mesmo que a igreja é uma igreja problemática, certo? Mas Paulo se dirigiu àquela igreja como uma igreja santa. Ou seja, porque o Espírito Santo estava ali agindo no meio daquele povo, trazendo a santificação, certo? Ou seja, isso é a santificação posicional. Pessoas que eram pecadores, agora são santificados através de Jesus Cristo. Isso é obra do Espírito Santo que passa a habitar no interior do crente. 1 Coríntios 3,16. Um versículo bastante conhecido. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, hoje, nós somos morada do Espírito Santo. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo entra dentro de nós. Então, se o Espírito Santo está dentro de nós, o que acontece? Ele vai agir para nos santificar. Vai trabalhar, certo? Ele vai fazer de todos os meios, certo?
para que nós possamos ir alcançando a santificação progressivamente, certo? Então aqui agora vamos para o terceiro tópico, né? Ó, uma necessidade. Uma necessidade. A nova vida em Cristo é um novo nascimento. A nova vida em Cristo é o novo nascimento. Nós temos que João 3,16, né? Jesus dialogando com Nicodemos acerca do novo nascimento. Ó. Ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico, mental, e isso se aplica também à vida espiritual. O que acontece? Mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, não é verdade? Ou seja, nós despojamos de toda aquela vida velha e fala que nasce uma nova criatura. Então, a partir do momento que nós nascemos, o que acontece? Nós nascemos espiritualmente, não fisicamente, mas espiritualmente. Isso aqui é no sentido espiritual. É como uma criança. O que acontece, moço? Nós temos que aprender a caminhar espiritualmente, certo? Uma criança ela vai crescendo, na verdade, vai crescendo, vai se firmando, assim também nós vamos crescendo, nos firmando a nossa fé, a nossa vida espiritual. Ou seja, nós vamos, irmãos, também melhorando cada dia mais o aspecto da santificação em nossa vida, através com a ajuda do Espírito Santo. Aqui. Apesar de a santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. O que acontece, irmãos? À medida que uma criança vai crescendo, também a santificação da nossa vida, à medida que nós vamos caminhando em nossa fé, vai se passando os anos, passando os anos, né? A nossa fé, a santificação da vida tende a cada dia mais crescer dentro de nós. Só que aqui, irmãos, assim a salvação em Cristo, acompanhada da santificação em seu agente ativo, é o Espírito Santo. A vida cristã é uma carreira. Ou seja, irmãos, o que é uma carreira? Uma caminhada, uma corrida, certo? Todo dia, todo dia, todo dia. Temos que dar liberdade ao Espírito Santo para trabalhar na nossa vida, para nós alcançarmos todo dia a santificação. Para nós ir melhorando, né, em todos os aspectos da nossa vida. Porque é interessante, irmãos, é o seguinte, porque, irmãos, a questão da santificação é o seguinte, tem pessoas que já têm 15, 20 anos, ainda é menino na fé. E tem pessoas que já têm poucos anos de fé e já é maduro na fé. Interessante isso. Isso vai depender, irmãos, de cada pessoa, porque o Espírito Santo ele trabalha conforme eu vou dando liberdade para isso. Nós damos liberdade para isso. É assim que o Espírito Santo trabalha. Então aqui, ó, assim é a santificação progressiva que nos torna mais semelhante a Cristo. Não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Em Hebreus 12:14, um versículo bastante conhecido, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que acontece aqui, mas a santificação, preste bem atenção, olha o que diz a primeira parte do versículo, ó, segui a paz com todos. Irmãos, a santificação, ela tem a ver com o meu relacionamento com o meu próximo. Seguir a paz. Porque como que eu vou me santificar sendo que eu não tenho paz com minha esposa, com os filhos, na verdade, com os meus colegas de trabalho, meu colega, se eu estudo, meu colega de escola, meus vizinhos, tanto faz direita, esquerda, lado e frente, fundo e frente. Então a santificação, mas ela tem muito a ver com o meu relacionamento com as pessoas. Nós temos que pensar, porque aqui o versículo é bem claro, ó. Seguir a paz com todos. Depois a santificação. Porque nós sabemos que há muitas referências, irmãos, na Bíblia
Concernente para me santificar, eu preciso me relacionar, ter um relacionamento bem. Para Deus receber a minha oferta. Antes, se eu tiver algum problema com o meu irmão, antes de eu lá no altar entregar a minha oferta, eu tenho que voltar e consertar. Para que quando eu entregar, Deus aceitar a minha oferta. Então, isso é santificação, irmãos. É um processo. Estamos, estamos prestando bem atenção, né, na questão da santificação? Então, é uma necessidade. A santificação é uma necessidade. Porque sem santificarmos, nós não vamos ver Deus. E não se esqueça, o agente que age e trabalha é o Espírito Santo. Então vamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, em nome de Jesus. E assim, nós terminamos aqui o segundo tópico, onde nós falamos a santificação no Novo Testamento, ou seja, nós falamos uma obra da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois é a natureza da santificação, né? Ou seja, a natureza, irmãos, da santificação no Novo Testamento, ela não é como era feita no sistema mosaico, a natureza, certo? Hoje, a santificação no Novo Testamento, irmãos, ela é feita através com a obra do Espírito Santo em nossas vidas, que o Senhor já habita em nós. Ou seja, e a santificação é uma necessidade. Hebreus 12, 14. O que lá diz? Segui a paz com todos. É a santificação, sem a qual ninguém vê ao Senhor. Então, a santificação é uma necessidade que nós temos, nós como cristãos, mas também, irmãos, a primeira questão da santificação, a minha pessoa, a nossa pessoa se relacionar bem com o nosso próximo. Então, né, vamos aqui passar para o subtópico 3, para nós encerrarmos essa aula de hoje. Então aqui, meus irmãos, partindo para o último tópico, tópico 3, que nós vamos falar sobre a santificação aplicada ao crente. O primeiro tópico, a comunidade de Jesus. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. O texto em 1 Pedro, né? 1 Pedro, a Epístola Universal de 1 Pedro, é interessante nós observarmos o que ele fala. Para a gente dar continuidade aqui, irmãos, 1 Pedro, Tiago, 1 Pedro, capítulo 1, versículos. Portanto, cigi os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Glória a Deus. Então, irmãos, o Novo Testamento, se nós observarmos os evangelhos, o livro históricos, que é o livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas, né, tanto as paulinas como as universais, e também o Apocalipse, né, o Apocalipse também. Então, se nos que encaixa nas profecias, ou seja, todo esse conjunto do Novo Testamento trata da santificação aplicada ao crente. O crente tem uma vida de aplicação aqui, ó. Então, se pegar todo o Novo Testamento, a ideia nos exorta a viver uma vida de santidade diante de Deus e da sociedade. Então, temos que ter bom relacionamento uns com os outros e também um bom relacionamento com Deus. Isso em envolver a vida cristã, isso tem que envolver a nossa vida cristã por completo. Certo, meus irmãos? Aqui, ó. Não adianta eu chegar na igreja e falar que eu amo meu irmão, que eu amo a Deus, mas não amo meu irmão. Isso nós temos essa exortação, na verdade.
na epístola do apóstolo Pedro, ele falando sobre isso. Na igreja, nós ficamos com ódio, inveja, raiva, ciúmes, né? Ciúmes por isso, por aquilo. Esse comportamento está mostrando que nós não somos santos e que não produzimos o fruto do Espírito. Ó, essas ações estão mostrando que nós produzimos ainda frutos da carne. Se produzimos ainda ódio, ira, contenda, está errado. Está errado. Nós não estamos seguindo o que a palavra de Deus nos ensina. Isso é verdade, meus irmãos. A palavra de Deus nos ensina que temos que ter uma vida santa diante de Deus e da sociedade. Louvado seja o Senhor. Aqui, ó. O Estado de Israel, como propriedade peculiar de Deus, reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo 19:6, né? Foi quando Deus chamou, né, a nação de Israel. E também, ó, é revigorado na igreja em 1 Pedro 2:9. Nós sabemos, irmãos, que tanto uma referência como a outra vai falar sobre observamos que no Antigo Testamento Deus chamou a nação de Israel a nação santa, separada, que deveria dar exemplo às outras nações, e as nações deveriam olhar para Israel e ver que Israel era diferente. As propriedades de Israel, a prosperidade de Israel, uma nação organizada, uma nação onde cultuava o verdadeiro Deus. Assim as pessoas iriam buscar o verdadeiro Deus. Quanto a nação de Israel foi uma nação que buscou Deus e que foi fiel por completo e se comportou bem, chamaram atenção, as pessoas viam de longe. Temos o exemplo da rainha de Sabá, onde ela ficou sabendo, né, de tudo que estava acontecendo em Israel. Ela desejou conhecer o rei Salomão, porque a sabedoria daquele homem se espalhou, e conhecer a nação. Não é verdade? Tem vários povos olhando para Israel e viram a diferença. Mas quando Israel estava vivendo em pecado, não estavam sendo exemplos para ninguém. Nós sabemos que teve esse outro lado, né? Os povos olhavam que nação é aquela que está auto-se-destruindo. E cadê o Deus deles? Irmãos, agora é o seguinte. Assim também, irmãos, é para a igreja. Nós, não é verdade? Porque nós sabemos aqui, irmãos, que a mesma palavra que foi dita, na verdade, para Israel, também foi dita para nós. Que se encontra em 1 Pedro 1, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, ó: Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus chamou Israel. Deus também chamou a igreja. Então, irmãos, preste bem atenção. A mesma exortação que foi para a mesma observação que foi para aquele povo, é a mesma observação que é para nós como igreja, certo? Olha aqui, ó. Assim, a igreja que é comparada a Israel, nós somos o quê? Geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Isso aqui diz muita coisa para a igreja. Ó. Somos sacerdote real, que temos o acesso ao Santo dos Santos através de Cristo, ou seja, não precisamos de um mediador, que era o sacerdote do Antigo Testamento. Jesus está diante de Deus sendo o nosso mediador, certo? A diferença. Agora, ao mesmo tempo, somos nação santa. Um povo diferente, com um comportamento diferente, uma atitude diferente, e assim deveriam ser os cristãos. Preste bem atenção. Quando alguém olhar para os crentes, ou a sociedade olhar para os crentes,
ali está um povo diferente. Um povo educado, direito, que compra e paga, não xinga, não fala palavrão. Um povo que tem uma ética sexual muito bem fundamentada, sabem cuidar bem da questão sexual, sabem cuidar bem da questão sexual dentro do casamento, são bem resolvidos, certo? Para o mundo olhar para a igreja e a igreja dar exemplo, é para o mundo. Só que, infelizmente, hoje, muitos cristãos não dão esse exemplo. Muitos cristãos fazem muitas coisas erradas e passa e passam um certo e passam um muitos crentes fazem coisas erradas e passam um certo mal, passam um mau exemplo para o mundo. Na verdade, ó, a igreja não tem que ficar. Só que, infelizmente, hoje há muitos crentes que não dão esse exemplo. Muitos crentes fazem muitas coisas erradas e passam um mau exemplo para o mundo. Para o mundo. E não faz a diferença. Não é que o crente tem que procurar a aprovação do mundo. Não estamos falando disso, é verdade. A igreja não tem que ficar preocupada com o que o mundo pensa. Não é isso. Mas a igreja, ó, se ela se comportar como uma nação santa, povo exclusivo de Deus, nós vamos sim anunciar as grandezas de Deus. Como que eu vou pregar, irmãos, o evangelho? Como que eu vou pregar o evangelho? E quando começar a pregar, o ímpio me confrontar e dizer assim, mas o que você está falando para mim, pelo que eu conheço desse povo seu, tem pessoas que lá não dão exemplo, não. Né? E isso atrapalha o evangelho. Então, se comportarmos como uma nação santa, assim vamos fazer diferença. Então, porque se nós comportarmos como uma nação santa, o que vai acontecer, irmãos? Quando pregarmos, vai surgir o efeito. Os irmãos lembram a igreja primitiva, a igreja que começou lá com em Atos dos Apóstolos, o que eles pregavam, irmãos, era o que condizia com a vida deles, certo? E assim a Bíblia fala que Deus ia acrescentando as almas que iam se salvando. Glória seja dada ao Senhor. O ensino petrino mostra que o caráter de Cristo mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo, é verdade. Era a igreja primitiva. Lá a Bíblia fala que foi a primeira vez que eles foram chamados cristãos. Cristãos. Porque eles eram chamados de que? Povo do caminho. Qual caminho? O caminho era Cristo. Mas é depois que realmente eles se estruturaram como igreja, passaram a ser chamados como cristãos, seguidores de Cristo. Aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo, que vivem neles e por isso renunciam às práticas dos gentios. Isso é verdade, irmão. Ou seja, a partir do momento que as pessoas saem do paganismo, eles agora passam a rejeitar tudo aquilo que eles faziam no paganismo, certo? Ou seja, essa, irmãos, é a comunidade de Jesus. A comunidade de Jesus é isso. Se parecer com ele cada vez mais. Ó, o tópico 2, o subtópico 2 e o tópico 3. Ó, uma vida santificada. Ó, somos santificados primeiro o quê? Pela palavra. Depois, pelo sangue de Cristo. E depois, pelo Espírito. Santificar é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação através da qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Observe, irmão. Realmente, uma pessoa que era santificada pela palavra, que o sangue de Jesus faz a lavagem nela e que o Espírito de Deus habita nela.
Irmãos, ela é diferente. Ou seja, o efeito real da salvação através o efeito real da salvação que permanece para sempre na vida e no caráter daquela pessoa, irmãos, é só comparar o antes e o depois. O antes e o depois, certo? Depois que a palavra fez efeito, que o sangue de Cristo purificou e que o Espírito Santo habita dentro da pessoa. Isso está muito longe de violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas e mexericos. Uma vida de santificação cheia do Espírito, do Espírito mantém distância dessas coisas. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, irmãos. Se uma pessoa veio para Cristo e ainda continua nessas práticas, é porque ele não aceitou a Cristo realmente de verdade. A palavra não fez efeito, o sangue de Cristo não purificou os pecados e o Espírito Santo não habita dentro da pessoa. Deus é santo e por isso exige santidade do seu povo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo como eu sou santo. Louvado seja o Senhor. Então vamos aqui, irmãos, passar para o subtópico 3, que é o último tópico, que vai falar assim, o que é a ética? Eu não sei se os irmãos lembram, mas nós estudamos uma aula, um trimestre passado, só que não foi uma revista CPAD, foi uma revista da Editora Cristã, na verdade, uma revista da Editora Cristã, que é onde nós tivemos um estudo todinho sobre a ética da igreja, né? A ética, ó. A ética é o estudo da conduta, ou seja, da conduta certa ou errada. Ética é isso, mas isso vai fazer um estudo, certo? O termo vem da palavra grega ethos, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, no plural, em um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo. Mas, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:3. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das escrituras sagradas. Irmãos, então, a finalidade da ética cristã é estudar situações que são difíceis de tomar uma decisão. Mas temos que se basear nas escrituras. Se formos estudar sobre a ética, vamos pegar temas assim complicados. Realmente. Tem a questão do suicídio, na verdade. Tem a questão do suicídio. A questão do aborto não é tão complicado porque já é uma questão, né? A questão do divórcio, irmão. A questão do segundo casamento, né? Tem muitas situações. A questão da predestinação, na verdade. Então, eu vou falar aqui uma situação, irmão, uma situação que pode acontecer. A situação sobre a mentira. Sobre a mentira. Pois bem, você está em sua casa, né? Aí, de repente, entra uma pessoa correndo e se esconde dentro da sua casa. Ele está sendo perseguido, irmãos, por uma pessoa que está querendo, um assassino que está querendo matar ele. Ele se esconde. O assassino não sabe que ele entrou na sua casa. De repente, o assassino chega. Você vê que o camarada está com arma, alguma coisa na mão, para matar aquela pessoa. E agora? Se você falar a verdade, preste bem atenção, olha a situação complicada que é. Se você falar a verdade, o que vai acontecer? O assassino vai entrar e vai matar aquela pessoa. Se ele é inocente ou não, não importa. Ele quer matar aquela pessoa, na verdade. Agora, se você mentir, você vai estar salvando uma vida, não é verdade? Salvando uma vida. Vamos ver aqui. Se a gente for analisar, se eu mentir, eu vou salvar uma vida. Aquela pessoa vai ter outra oportunidade. Quem sabe
né? Deus vai trazer uma oportunidade para que a pessoa seja salva. Ou seja, ou talvez essa situação foi a única maneira que Deus encontrou para Deus poder salvar essa vida. Então, o que fazer na situação dessa? Então, só que nós temos que fazer isso diante da palavra de Deus. Porque se você for observar, irmãos, preste bem atenção. Olha a situação. Os irmãos lembram de Abraão? Abraão? Antes de Deus mudar o nome dele para Abraão? Bom, teve duas situações que ele mentiu sobre a esposa dele. A primeira foi diante do faraó, rei do Egito, na verdade. Ele mentiu e Deus preservou que aquele homem não tocasse na esposa dele, que era Sarai. E depois outra situação também com outro rei, a mesma coisa. Então, olhando à luz da Bíblia, irmãos, né? É uma questão complicada de tomar decisão. Eu estou dando um exemplo para vocês, né? Eu não vou dar resposta. Os irmãos pensem, pensem com você. Isso é uma situação que acontece. Isso é um estudante da ética, irmãos, que eu estou falando para vocês, certo? A questão também, outra questão também difícil. Se seu país está em guerra, você é cristão e você é alistado para você ir para a guerra. Que a Bíblia ensina que nós não devemos matar pessoas. E essa situação? Em cima de quem vai depositado a culpa, o pecado de você matar uma pessoa? Né? Porque a Bíblia fala que nós temos que obedecer todas as autoridades. Se o seu presidente te convoca, nós temos que ir. E se você vai para uma guerra, você vai ter que matar pessoas. Então, olha a situação complicada que é. Então, de estudar. Certo? Então, aqui, irmãos, ó. Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. Vamos ler aqui, irmãos, só para nós já estamos encerrando, né? Encerrando, quero ler aqui com os irmãos Romanos, capítulo 12. Capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? O fruto do Espírito tem implicações éticas e tal prática precisa ser treinada e se torna hábito. Irmãos, a ética, porque a ética é o estudo da conduta, que é certo e que é errado. Isso, irmãos, tem que ser um hábito. Eu tenho que estudar, eu tenho que treinar a fazer o certo. Ou seja, ser um hábito a não mentir, um hábito a não mentir, a não criar contenda, isso é verdade? A desviar, irmãos, do mal, desviar do pecado, não é verdade? Fugir da aparência do mal, não é verdade? Ou seja, nós temos, irmãos, que treinar a praticar o fruto do Espírito através com a ajuda do Espírito Santo. Isso tem que ser feito em nossas vidas, nós temos que fazer. Isso agrada a Deus e as pessoas, e por meio da nossa conduta, até os incrédulos glorificam a Deus. Isso é verdade, irmãos, até os incrédulos. Quando a minha conduta, irmãos, é correta diante de Deus, até os incrédulos vão louvar o Senhor. Então aqui chegamos ao final, né, de mais um estudo, na verdade, que é a conclusão. Sobre a santificação precisamos saber saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. Isso evita confundir a santificação com regras externas típicas de religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. Então, religiosidade é uma coisa, santificação é outra. Nós sabemos que nós temos um exemplo muito grande, irmãos, que eram os fariseus, os escribas, os sacerdotes,
na época de Jesus. Irmãos, eles apresentavam uma apresentavam, irmãos, ou nome difícil de falar, uma religiosidade muito grande. Mas eles eram hipócritas, por quê? Porque eles não buscavam santificação. Eles só tinham aparência. Mas o exterior deles, irmãos, ou seja, o interior deles era sujo. Era só o exterior que era limpo, mas o interior era sujo, corrompido. Então, que Deus, em Cristo Jesus, possa os abençoar, né? Que o estudo sobre a santificação que nós estamos, a santificação no Velho Testamento, no Novo Testamento, não é verdade? O tópico 2, irmãos, que nós estudamos sobre a santificação no Antigo e no Antigo Testamento. Isso foi o tópico 1, o tópico da santificação no Novo Testamento, e o tópico 3, a santificação aplicada ao crente. Então, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Senhor, meu Pai, graças te damos por essa mais uma oportunidade. Eu te peço pelo teu Espírito Santo. Fale com teus filhos, que essa palavra, que o seu estudo sobre a ética da santificação venha falar, transformar, renovar, regenerar vidas que vão estar ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Assim eu creio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.